Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Alto, né? Tá bem alto, né? Bom, a gente vai falar sobre pecados que destroem as famílias. Vai ser uma série, vamos iniciar essa série hoje. Pode se assentar, gente, fica à vontade aí. Sintam-se em família, em casa. E eu queria falar sobre conflitos familiares. Depois eu vou abordar uma partezinha aqui. Raul, você pode colocar aqui pra gente? Fiz um slide aqui pra gente conversar um pouco sobre esse assunto. De onde procedem os conflitos familiares? Toda família, em um determinado momento, enfrenta algum tipo de conflito interno, certo? Ou vocês nunca, sempre foi aquele mar de rosa? Não, né? Em casa, de vez em quando, até no Joaquim Pô sai uma encrenca. Você esperou, não sei o quê. Né? Esse conflito pode variar de intensidade ou circunstância. Uma família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos, mas sim aquela que consegue resolver os seus conflitos. Tá? Então hoje, eu não estou aqui para ensinar vocês, eu estou aqui para aprender, juntamente com vocês, através da palavra de Deus, como resolver os conflitos. Porque eu poderia vir aqui e falar assim para vocês, olha, eu sei tudo sobre família, vou passar para vocês tudo que eu sei, a receitinha, só vocês fazerem que é assim. Mas isso não seria verdade. Porque às vezes a gente se pega em algumas situações que a gente não consegue, às vezes, enxergar uma solução. Mas graças a Deus, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, né? E lâmpada para os nossos pés. E aí a gente consegue a orientação adequada, amém? Ainda mais que lá em casa é assim, a gente tem 3 fases de filhos dentro de casa. Então com cada um você tem que agir de uma forma. E às vezes você se pega agindo com o mais velho como se fosse com o bebê, com a do meio como se fosse a mais velha, e por aí vai, né? Você acaba meio que ficando confuso. Separei aqui um versículo bem forte para a gente conversar sobre ele. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Se você quiser, abre sua Bíblia, se não, acompanha a leitura aqui. Amém? Fala assim, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes? Amém? Forte, né? Que Tiago está falando aqui. Primeiro porque é o seguinte, ele relatou que existe uma guerra dentro de cada um de nós. E nem adianta você falar que não tem, porque às vezes de manhã, quando seu celular desperta, essa guerra já começa. Você fala, eu vou pôr no soneca ou vou levantar? Não é verdade? E durante o dia, a gente vive essa batalha. Quando ele fala aqui, ó, que vocês cobiçam coisas, mas não a têm, matam e invejam, a palavra matar aqui é no sentido de odiar. Porque o ódio, ele mata. O ódio, ele mata sentimentos, ele mata relacionamentos, né? E aí, quando ele diz também que a gente não tem as coisas porque não pede, e quando pede não recebe porque pede por motivação errada. O que ele está querendo dizer? Muitas das vezes a gente só se aproxima de Deus quando a gente quer algo. Já é uma motivação totalmente errada. É a mesma coisa de você ter o filho, você faz tudo pelo seu filho, e seu filho só te dá um bom dia quando fala, me dá um dinheiro. Bom dia, pai, me dá um dinheiro aí. Bom dia, pai, me leva no cinema. Bom dia, pai, me leva no McDonald's.
Às vezes a gente ora desse jeito. Oi Jesus, tudo bem? Soberano Deus, eterno Pai e tal. Senhor, me ajuda a pagar as contas desse mês, que eu não sei o que aconteceu com o meu cartão. Foi sozinho na loja. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E às vezes a gente não para nem para agradecer. É nesse sentido que Tiago fala que às vezes não recebe porque pede mal. Quando ele chama de adúlteros, a tradução dessa palavra adúlteros aqui no grego, ela dá o sentido de infiel, de pessoa desleal. Não aquela pessoa que traiu, sabe? Mas de ser infiel e desleal. Por que ele fala isso? Porque, veja bem, quando a pessoa ela começa a amar demais as coisas do mundo, ela está automaticamente virando as costas para Deus. Pensa só por um instante, se você tivesse, tá? Não estou dizendo que você tem, mas se você tivesse um inimigo mortal, e o seu amigo começasse a dar com o seu inimigo, você ia falar o quê? Isso aí não é mais meu amigo não, é traíra, não é verdade? E quantas das vezes a gente não faz isso com Deus? A gente começa a adorar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A gente começa a olhar mais para o mundo do que para Deus, né? No próximo slide aí, eu coloquei aqui algumas afirmações aqui, ó. Uma batalha, um confronto aberto entre dois grupos opostos. É assim que gera uma batalha. Às vezes dentro de nós tem esse conflito constante. Já dentro de casa é o seguinte, ó, o conflito existe porque em um relacionamento entre dois ou mais pecadores é inevitável. Nossa, tá me chamando de pecador? Você não é? Eu sou. O sangue de Jesus me redimiu. E é o que faz eu me redimir todos os dias. Porque a santidade, quando você aceita Jesus, você não vira santo. Você passa a ter a oportunidade de se santificar todos os dias. De viver um processo de santificação. A questão não é se haverá um conflito, mas quando vai acontecer. Brigam quando se reúnem uma confraternização. Tenta marcar um churrasco em família. Aí tem um que quer comer picanha, outro quer comer contrafilé, o outro quer tomar coca, mas quer levar um dolly, o outro, né? Não é mais ou menos assim que acontece? O cara quer comer lá só o filezinho e leva linguiça. Aí já começa o conflito. Existe o conflito quando uma decisão importante precisa ser tomada. Toda vez que precisa ser tomada uma decisão importante em família, gera uma polêmica. E isso é bom, porque a gente precisa exercitar isso daí. Próximo slide aí, ó. Qual é a origem dessas disputas? Peguei um pedaço do versículo de Tiago que diz assim: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? É exatamente aí que vem a origem das nossas disputas. E é nesse ponto que eu quero falar bastante. É sobre este pecado que muitas das vezes destrói as famílias. A palavra prazer aqui é uma palavra que nós conhecemos como hedonismo. Alguém já ouviu falar essa palavra? Se ouviu, levanta a mão aí. Ninguém? Hedonismo significa o quê? Desejo egoísta. Dá para viver em grupo sendo totalmente individualista? Isso às vezes é comum em algumas famílias, ou na maioria, ou em todas. Sempre tem alguém que vai querer levar vantagem sobre todo mundo. É um desejo, um sentimento que acompanha um estado de insatisfação. O hedonista tem como objeto de sua vida o prazer individual. Tudo que ele faz tem que ser prazeroso, caso contrário ele evita. Para pensar um instante assim. Se tem coisas que você fala, não vou fazer isso não porque eu não gosto de fazer isso. Eu não vou fazer isso não porque, sei lá, eu não acho legal. Agora me diz. Você gosta de acordar 4 horas da manhã, Alan, para ir trabalhar? Mas você vai, não vai? Por quê? Você gosta de receber, né?
90% das coisas que a gente precisa fazer, a gente não vai gostar de fazer. A gente faz porque tem que fazer. E a vida é assim. O problema é que, se Tiago alertou isso, desde lá da época de Jesus, pouco tempo depois da crucificação, cerca de uns 60 anos depois, era porque ele via que isso era algo preocupante no meio dos cristãos. Uau, no meio dos cristãos, do povo da igreja, o pessoal é individualista? Sim, Senhor. Agora eu vou falar igual o pastor vive falando aqui, mas aqui não. Ali para baixo ali. Será que é? Será que é, gente? Ó, de certa forma, sempre que precisamos abrir mão de algo que nos satisfaz, reagimos com ira. Autodefesa que tem como consequência o ataque ao que ou a quem me incomoda. É a pessoa incapaz de compreender a necessidade de determinada situação, para então abrir mão das suas preferências em benefício dos outros. A família é tão interessante que quando Deus ele constituiu o casamento, ele falou para o homem assim, ó, o seu corpo já não é mais seu, é dela. Ou para a mulher, o seu corpo também não é mais seu, é dele. Sabe por quê? Porque ele estava querendo dizer o seguinte: num relacionamento não tem como eu fazer só o que eu quero, só o que me agrada. Sabe por que muitas pessoas são infelizes em relacionamentos, mesmo dentro da igreja? Que as pessoas querem se relacionar para ser feliz. Isso é um erro muito grande. Se você coloca toda a sua felicidade depositada em alguém, você está sendo muito egoísta. Porque você está colocando uma responsabilidade tremenda para uma pessoa assumir algo que ela não vai ser capaz. Porque você precisa ser feliz para poder ser feliz com o outro, não depender do outro para ser feliz. Quando você entra num relacionamento, seu compromisso tem que ser fazer a pessoa feliz. E da mesma forma é o relacionamento entre pais e filhos. Quantas das vezes os pais falam não para os filhos para corrigir eles, mesmo querendo dar tudo? Se eu pudesse, eu fazia todas as vontades deles. Sofia que o diga então. Mas só que às vezes eu paro para pensar e falo, gente, não dá, eu tenho que falar não. Uma porque eu não posso, haja bolso. E outra porque não adianta, senão a gente vai criar uma geração totalmente mimada. Uma vez eu vi não sei se foi um vídeo, uma palestra, que o cara falava assim, você quer criar filhos de sucesso? Ferra com a vida dele. Desculpe a palavra. Dificulta a vida dele. Faz ele se frustrar. Sabe por quê? Que é o que o mundo faz com a gente todo dia. Todos os dias. Agora, se você não foi frustrado lá atrás, vai voltar que nem um bebê chorão com 50 anos pro colo do pai ou da mãe e falar, não estou aguentando mais. Não está aguentando o quê? Não tem escolha, tem que aguentar. Só que quando a gente deixa o individualismo tomar conta, a gente não olha para o todo, a gente olha só para nós. E esse é um pecado que tem destruído famílias, porque o individualismo ele é totalmente diferente de algo coletivo. Não tem como. Você imagina se tem 4 pessoas numa casa e só tem lá 2 sobrecoxas para janta. É os 2 primeiros que chegar que vai comer a mistura? E os outros 2 comem só arroz? É assim? O que vocês acham? Se você chegasse primeiro, o que você faria? Agora, às vezes, um simples detalhe como esse pode gerar hábitos cada vez mais individualistas. Agora sim, é a parte onde eu e você vamos começar a aprender. Que eu confesso, eu preciso aprender muito a lidar com essas situações. Pode passar aí para mim. Como resolver essas questões. Primeiro, evitar discussões desnecessárias. Gente,
É fácil? Fala aí, pastora Cláudia, é fácil evitar? Estou falando que lá em casa nós discutimos quando joga quem pôr. Ah, não, você pôs a mão primeiro, pôs depois, você esperou, não sei o quê. Não é fácil. Mas olha o que a Bíblia nos orienta. Lá em 2 Timóteo 2, do 23 ao 24, diz assim: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Olha, ser paciente acho que é a coisa mais difícil do mundo, pelo menos para mim. Eu sou meio enérgico assim, né, às vezes, mas a gente tenta exercitar isso. E a palavra de Deus, o interessante dela é que toda vez que a gente lê, a gente é confrontado. Se você lê a palavra de Deus e não está sendo confrontado, talvez você não está lendo tudo. Você deve ter escolhido algum versículo ali, que as bênçãos, né, que você vai ser já é abençoado pelas regiões celestiais e coisa e tal. Agora começa a ler as cartas, todas elas que foram escritas no Novo Testamento, é só tapar na orelha. Não tem massagem. E toda vez que eu começo a meditar na palavra, eu falo: Senhor, como eu sou falho, como eu preciso mudar, como eu preciso melhorar. E o primeiro lugar que Deus nos deu para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente aprender e para a gente ensinar, adivinha onde que é? É aqui no púlpito? É onde? Dentro da nossa casa. Ali é a nossa escola. Ali é a nossa faculdade, a nossa pós-graduação, o nosso mestrado, o nosso doutorado, o MBA. É dentro de casa que você vai aprender tudo. Hoje eu vi a Ju escutando um videozinho de uma mulher lá, eu falei: nossa, que mulher revoltada, é assim que você está ouvindo aí? Aí depois eu parei para pensar, eu falei: meu Deus, acho que essa mulher tem razão às vezes, né? Que estava dizendo assim, que a pessoa disse para a mulher: oh, boa folga e bom descanso. A mulher já se estressou. Folga? Descanso? Mulher de folga? É quando vai tentar cuidar dela, tem que fazer unha, fazer cabelo, fazer isso, fazer aquilo, se arrumar tempo ainda, né? Pintar hidratar o cabelo com sacolinha do mercado, e não sei o que lá, ficar com dor nas costas fazendo a unha do pé. E descanso é lavar roupa, limpar a casa, limpar o chão, cuidar do marido, cuidar do filho, e ainda olhar para a cara do marido e falar que ele está descansando no sofá. Falei: moço, assiste outra coisa aí, vai. Mas é verdade. A mulher, ela tem essa predisposição de multifunções. Bom, isso é que elas alegam, a maioria. Mas eu acredito que o homem, pelo menos eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo, eu já tentei. Assim, eu consigo escutar música e ler um livro, por exemplo, eu consigo. Agora, pôr roupa para lavar, fazer comer, fazer isso, aquilo, outro, não faço não. A Jo reclama comigo que quando eu vou fazer um arroz, eu fico do lado da panela ali, ó. O arroz já está aí. Eu falo: não, mas espera aí, tem que acompanhar o processo. Não é só chegar aqui e voltar no final, você tem que acompanhar o processo. Não é verdade? Agora pergunta para ela quando que eu deixei o arroz queimar. Entendeu? Então, cada coisa, né, tem as suas peculiaridades ali. A gente precisa entender isso. Muitas vezes entramos em discussões que são desnecessárias. O orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos se perdem. Presta atenção nessa palavra orgulho. Quando Deus ele criou todas as coisas, criou tudo, as regiões celestiais, tudo, um ser se encheu de orgulho e quis ser igual a Deus. O que aconteceu? Rebelião e depois expulsão. Risque essa palavra do seu dicionário. O orgulho, só ter orgulho de alguém, mas não ser uma pessoa, sabe, orgulhosa. O orgulho ele inflama a pessoa, ele incha. Faz mal para a saúde mental, emocional. Risca isso da tua vida. Precisamos estar atentos. Existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar.
Ó, Provérbios 23 diz o seguinte: é uma honra dar um fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Tem gente que nasceu para apartar a briga, e tem gente que é o tipo que já entra na voadora, né? Vê lá, qualquer discussãozinha já chega e não quer nem saber o que aconteceu. Já chega tomando um partido e a confusão está feita. Agora, o que a gente pode fazer para começar a mudar isso daí? Procure responder com mansidão. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já experimentou você falar com alguém, a pessoa te responder atravessado, aí você vai responder como pra ela? Ou se for vice-versa também? Aí vocês devem estar olhando para mim e falar: não, vai me dizer que você não faz isso. Não, claro que eu faço. Já fiz muito. Ou às vezes até faço. Mas quando eu me lembro do que Deus ele nos orienta, eu tenho que pedir perdão para Ele. E às vezes até para a pessoa que eu ofendi. E isso não é errado. Errado é a gente estar no erro, querer permanecer no erro e achar que a gente é santinho, que a gente é certinho, que a gente é crentinho e não precisa ser consertado em nada. Todos nós, durante a nossa caminhada aqui até Jesus voltar ou até Ele nos recolher, vamos precisar aprender e praticar a palavra de Deus todos os dias, porque são infinitas lições que nós temos. Nem sempre é fácil responder a uma palavra dura com mansidão. A maneira como respondemos pode ser determinante para a solução do conflito. Quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo do conflito. Uma vez eu vi um rapaz, ele perguntou assim, foi lá no monte, lá no lugar onde tinha lá um mestre lá, né? Chegou lá e falou assim para o mestre: ô mestre, mandaram eu vir aqui que você ia me ensinar o segredo da felicidade. O mestre falou: pois bem. Ele falou: qual que é o segredo da felicidade aí? Não discutir com os outros. Ele: não, mas eu não concordo com você, mestre. Ele: tá bom. Acabou. O cara voltou, né, revoltado, e o mestre continuou feliz lá. Por quê? Ele evitou o conflito. E às vezes é isso. Às vezes você vive tão infeliz, tão amargurado, porque ninguém pode olhar para você, que você está me olhando desse jeito por quê? Provérbios 25:15 diz assim, ó: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tive um carro, um Voyagezinho, que meu pai ajudou a comprar, cheio de multa, documento atrasado. E aí eu tinha saído, eu trabalhava no posto de gasolina, né? E eu tinha sido mandado embora, e eu tinha que ir nesse posto para receber um dinheiro, na Praça da Árvore. E meu irmão, o Edi, estava comigo. E aí a gente foi. E aí quando a gente passou ali na frente do Shopping Plaza Sul, que eu fui fazer o retorno, né, para subir lá para a Praça da Árvore, meu irmão viu uma viatura contornando na contramão. Ele falou: ó, a viatura contornou na contramão ali, vai enquadrar a gente. Falei: tranquilo, vamos conversar com ele, né? Tá todo errado, mas vamos conversar. Eu já tá na minha mente, deixa eu preparar aqui minha lábia todinha aqui para conversar com os policial, beleza. Não tinha habilitação também, tá? Detalhe. Aí o policial enquadrou tudo, descendo do carro. Aí o policial: seu documento e o documento do carro. Aí eu, beleza, peguei o documento do carro todo atrasado, falei assim: ó, deixa eu já te falar que esse documento tá atrasado, mas eu tô indo receber a rescisão do meu trabalho, eu pretendo acertar essas contas aí e tal, e daqui, seu documento. Eu falei: então, meu documento é só o RG. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Aí, vão para a parte de trás do carro e coloca a mão no porta-mala. Tudo bem, senhor. A gente foi para a parte de trás do carro lá, coloquei a mão no porta-mala. Meu irmão, que é um poço de delicadeza, parou do lado do carro e pôs a mão no porta-mala. Aí o policial falou assim: eu mandei para a parte de trás e pôr a mão no porta-mala. Não, ele falou assim: eu mandei pôr a mão no porta-mala. Aí ele bateu assim no porta-mala: que é isso aqui então, meu?
Misericórdia, eu olhei pra cara do Edi e falei, Edi, meu Deus do céu, fica quieto 5 minutos, por favor, cara. O policial, como é que é, não sei o que, eu falei, ô seu guarda, deixa eu conversar com o senhor. Chamei ele de canto, comecei a falar com ele com essa palavra aqui, ó, de paciência, pode se convencer a autoridade, eu nem conhecia a palavra, hein? Mas Deus já falou, peraí meu filho, vou te ajudar. Convenci o policial, saímos dali sem problema nenhum, não recebi multa, não levei nada, ele só falou, ó, vai lá, recebe seu dinheiro, guarda essa porcaria desse carro, só sai da garagem dele, só sai da garagem quando você pagar o documento. Eu falei, pode ter certeza. Vou fazer mais nada. Eu falei, dia, entra aí, vamos embora. Então, o que a gente precisa entender? Que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Você vê que eu nem conhecia a palavra, mas naquele momento Deus ele cuidou da gente. Eu poderia ter ido na onda do Edi, nós dois poderíamos ter sido presos por desacato, né? Tomado um couro, chegado em casa morrendo de vergonha. Aí meu pai ia dar outro couro, meu pai não ia admitir aquilo. Ia ser como? No próximo slide diz assim, ó, pense antes de falar. Agora pense numa coisa difícil, né? Quantas vezes você vê a pessoa e fala, quando eu fui ver eu já falei. E na cabeça eu falo mesmo. Meu irmão, vou falar mais uma vez dele aqui. Ele tinha um ditado que ele falava o seguinte, eu não troco de roupa para falar nada para ninguém não. E teve um tempo que eu estava assim. Eu era desse jeito, eu falava a mesma coisa. Eu não troco de roupa para falar nada para ninguém não. Porque sempre quando você convive com pessoas, se você não fizer algo para mudar elas, elas vão conseguir te mudar. Se você não fizer algo para ajudar a pessoa a melhorar, elas com certeza vão fazer você inconscientemente ter as atitudes que elas têm. E aqui, ó, em Provérbios 15, 23, fala assim: dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Deixe a sua mente participar e não somente as emoções. O que a gente precisa entender? A razão e a emoção também vivem em constante conflito, constante guerra. Nessa situação que eu te falei do carro, se eu for fazer um contexto geral aqui, se eu fosse agir pela emoção, eu já ia descer do carro e ia falar, só me enquadrou porque eu sou preto e pobre. Estou na fila do desempregado agora. Poderia descer falando isso, sim ou não? Agora se eu falasse isso, o que ia acontecer comigo? Entendeu? A razão tem que sobressair a emoção em momentos de conflito. Senão você vai falar o que não deve, vai ouvir o que não quer e vai ter consequências desagradáveis. Responda com a razão e não com o coração. Quando respondemos guiado pelas emoções, na maioria das vezes teremos que nos retratar mais tarde. Quem aqui já precisou se retratar depois que falou algo? Acho que vou levantar as duas mãos. Quando são, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tá vendo? O silêncio às vezes pode ser tudo que você precisa dizer. Busque a paz nos relacionamentos. Romanos 14, 19 diz assim, ó: por isso esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Edificação mútua. Ele está dizendo aqui que é para se edificar sozinho? Quando você promove a paz, você também está fazendo algo para o próximo. Você está tendo paz com o outro. A paz exige um esforço pessoal. No que depende de nós, devemos viver em paz com todos. Em Romanos 12, 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. 1 Pedro 3,11 diz o seguinte também: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Ou seja,
Às vezes para você conseguir a paz, às vezes não, para você conquistar a paz, você tem que perseverar, você tem que continuar, é algo contínuo. Tem gente que acha que assim, eu tô aqui, não, hoje eu tô em paz, tô tranquilo, vou ficar aqui de boa, sentado no sofá jogando um FIFA. Aí lá vem a Ju e manda eu lavar a louça. Sabe que eu tava em paz, agora eu vou ter que lavar a louça, essa mulher já tá me enchendo o saco. Mas a paz estava com quem? Não era comigo? E por que só porque ela falou para eu fazer alguma coisa eu já joguei a paz fora? Já fiquei todo estressado. Às vezes a gente faz isso o tempo todo. Acontece uma coisa no nosso dia, a paz vai embora. Ou como os manos aí fora falam, rouba a brisa. Na hora. A gente não pode deixar isso acontecer. Às vezes os conflitos vão vir, as situações para a gente exercer a paciência vão vir, e a gente precisa perseverar para se manter em paz. Por último, eu coloquei algo muito importante e que a gente precisa fazer isso constantemente: decidir perdoar sempre. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O que é engraçado é que quando Paulo ele escreveu essa carta à igreja de Efésios, Paulo estava de férias na praia, estava passeando por aí, em Vegas. Sabe onde ele estava? Preso. Aí você imagina um cidadão preso, passando um monte de perrengue e falando para o pessoal: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente. Naquela época, nas cadeias de Roma, as pessoas eles eram chicoteados dentro da cadeia, eles eram torturados, e ele estava exercendo perdão. Por quê? Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Às vezes o irmão, não quis pagar uma coxinha para você, você já fica com raiva, aquele muquirana, né? Você já não quer mais conversar. O perdão independe de sentimentos, é um ato de obediência, fruto de uma decisão racional. Olha como a razão é importante. A decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem ao ofensor. Algo interessante sobre o perdão é que muitas das vezes a pessoa a qual você precisa perdoar, nem sempre você vai ter oportunidade de olhar para ela e falar: eu te perdoo. Às vezes você vai fechar os olhos e vai falar para Deus: Senhor, eu perdoo aquela pessoa, porque o Senhor também perdoou tudo de errado que eu já fiz. E isso basta. Tem cristão que fala assim: não, só vou perdoar no dia que aparecer na minha frente e de pé junto dizer que está arrependido. Quem somos nós para querer arrependimento de alguém? Se Deus, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário, derramou sangue por toda a humanidade, ainda tem gente negando a se arrepender, negando-se a estar diante dele, se mostrando arrependido. A gente quer que os outros venham fazer isso com a gente, sem que a gente não fez nada, só se ofendeu, ou só se magoou, com razão ou sem razão, não importa. Perdão não se trata de quem está certo, perdão se trata de quem sabe qual foi o preço que foi pago para você ser perdoado. Quem não perdoa sofre com ressentimento. O ressentimento significa ressentir o mal. Sempre que lembramos do que aconteceu, sentimos novamente a ofensa. Quem aqui já sentiu algo nesse sentido, de alguém fez algo para você e de repente seu dia está bem, você está feliz, está mó alegre, e você lembra que aquela pessoa fez e fala: meu, por que eu fui lembrar disso hoje? Quem já passou por alguma situação dessa aí? Eu já fiquei assim até por causa do Corinthians. Meu, por que o Corinthians foi perder pro Palmeiras, cara? Imagina por outra pessoa que causou alguma coisa.
raiz de amargura, eu conheci pessoas já, que por conta de raiz de amargura a pessoa ficou com doença física, câncer, por conta de algo que estava no coração. Por isso que em Provérbios diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a fonte de vida. Às vezes a gente deixa entrar um monte de porcaria dentro do nosso coração, e consequentemente a gente jorra isso dentro da nossa casa. E aí quando você vai ver, você não está vivendo num lar, você está vivendo num campo de guerra, num campo minado, onde você tem medo de falar algo para alguém da sua casa, porque a pessoa pode de repente se irar contra você. Agora deixa eu falar algo aqui, ó. 1 Coríntios 13, 4, 5, eu já estou terminando. Diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Uma frase muito conhecida que diz o seguinte: quem ama, acho que vocês não conhecem, não é? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida, gente. Quem ama, cuida. Por que eu estou dizendo isso? Se você ama as pessoas da sua família, seus irmãos, você vai dar um jeito de cuidar. Seja qual for a situação que você precisa fazer. Às vezes a gente cuida quando corrige, às vezes a gente cuida quando abraça, às vezes a gente cuida quando fala: ó, eu não tenho nada para te dizer, mas eu estou aqui. Se quiser falar, meu ouvido está aqui também. Simples, que às vezes aquela pessoa está acostumada a fazer todos os dias, você resolve fazer, é cuidar. E o que a gente precisa entender é que, independente do pecado que tem atacado as famílias, hoje eu abordei sobre o individualismo, que realmente isso ataca as famílias, ataca as igrejas, ataca qualquer grupo social. O individualismo destrói até um time de futebol, por exemplo. Um cara só não ganha campeonato, tem que ser o coletivo. Hoje eu abordei sobre o individualismo, mas vocês vão ver que durante essa série a gente vai entender que, independente do pecado, a gente precisa fazer algo para o próximo. A gente precisa fazer algo, sabe, por alguém da nossa família. A gente precisa cuidar, a gente precisa amar, a gente precisa zelar. E não viver um dia de cada vez como se você fosse a última Coca-Cola do deserto. Eu vi uma frase muito interessante que diz o seguinte: para Deus, você é único, mas não é o único. A gente tem que parar de viver o eu e olhar para o nós. Quando tudo foi construído, a frase que se disse foi: façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos. Curve sua cabeça por um instante. E leve seu pensamento para o seu núcleo familiar, para as pessoas do seu convívio, para aquelas pessoas que talvez você esteja chateada com ela por algum motivo, que te magoou, que te feriu, que foi individualista com você. Ou se talvez você teve atitudes individualistas. Entenda que o ser humano, ele tende a errar, mas a palavra de Deus está aqui para nos ajudar a acertar, nos ajudar a fazer o que é certo, nos ajudar a melhorar. E a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela jamais volta vazia. Então eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele está falando no nosso coração, não só no meu aqui, mas no de cada um de vocês, que a gente precisa deixar o individualismo de lado, deixar o nosso eu de lado e viver o nosso. Entender que para Deus nós somos únicos, mas não somos os únicos. Nós temos os nossos irmãos, os nossos familiares, e a presença de Deus, ela opera no meio da unidade. Aonde há unidade, a presença de Deus está lá, a justiça de Deus é feita.
Soberano Deus e eterno Pai, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, em primeiro lugar, ó Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes, ó Deus, que nós deixamos esse pecado, ó Pai, do individualismo, do hedonismo, ó Pai, dos prazeres da carne tomar conta de nós. Todas as vezes, ó Pai, que nós só pensamos, ó Deus, no nosso próprio desejo, na nossa própria vontade e não no coletivo. E nós sabemos que a responsabilidade que o Senhor nos deu de ter uma família, meu Pai, ainda que sejamos o cabeça do lar ou um filho dentro da nossa casa, o Senhor nos deu essa responsabilidade para que nós agíssemos mutuamente para o bem comum. Então, Senhor Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha tocar o nosso coração nessa noite. Venha abrir a nossa mente, Senhor Jesus. Que nós venhamos ser transformados, ó Pai, pela renovação do nosso entendimento. E que nós possamos, ó Senhor Jesus, praticar, ó Deus, todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Para que nós possamos melhorar, Pai, como pessoa, como marido, como pai, como filho, como esposa, como filha, como sogra, como mãe, ô Espírito Santo de Deus, como irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos ajudar, meu Deus, a deixar de procrastinar, a buscar sabedoria e orientação através da Tua palavra, para que nós venhamos confiar, ó Deus, que o Senhor é um Deus que cuida, que transforma o nosso caráter, que forja, ó Pai, nós todos os dias, e que nós precisamos entender, meu Deus, que as situações do cotidiano acontecem, ó Pai, para que a nossa fé seja aprovada. Muitas das vezes nós oramos a Ti pedindo paciência, tomamos uma fechada no cruzamento e queremos ficar nervoso, meu Deus, e não entendemos, ó Pai, que quando a gente pede paciência para o Senhor, o que mais vai existir é momentos de conflito, para que nós possamos exercer a paciência. Então, Senhor Jesus, em nome de Jesus, a minha oração hoje, meu Pai, é que o Teu Espírito Santo venha ajudar, ó Pai, a cada um de nós aqui ser transformados, ó Pai, a cada um de nós aqui melhorar no que seja preciso, para que nós possamos, ó Deus, viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui tem várias famílias, talvez representadas por um membro ou por mais de um, mas eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, a vida dessas pessoas que estão aqui neste momento, que tiveram a atitude de fé, meu Deus, de sair da sua casa num dia frio, num dia de garoa, ó Pai, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra. E eu tenho certeza que só essa atitude, meu Pai, já vai ser um gatilho para colocar tudo isso em prática, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, melhorar a cada dia, através, ó Pai, dos ensinos da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo que nos convence do erro. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos cada pai, cada mãe, cada filho, cada casal, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa a vida de cada um deles aqui, de todos nós aqui, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Dá uma forte salva de palmas para Jesus, glorifica o nome dEle, aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que essa palavra tenha falado com vocês assim como falou comigo enquanto eu preparava esse esboço. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos muito a melhorar. E o reino dos céus vai crescer muito quando a gente decide melhorar, decide ter uma atitude